Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, inclusive nos lendários Atlântida e Lemúria. Também encarnamos em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas. Encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade e da programação encarnatória, como esclarece o Espiritismo, que diz mais: a felicidade está perto de nós. Só que para colocá-la dentro do nosso coração, nós precisamos arrancar de lá a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, esse é um trabalho árduo que já viemos fazendo e vamos continuar fazendo nesta e nas próximas encarnações. Mas cada conquista que fizermos hoje nos aproxima mais e mais da felicidade. Então, para a nossa reflexão de hoje, nós temos uma passagem da carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta, onde ele diz o seguinte: exercita-te pessoalmente na piedade. Vou repetir as palavras de Paulo a Timóteo. Exercita-te pessoalmente na piedade. O que significa isso? Significa que não se conhece nenhuma conquista que chegasse ao espírito sem o apoio da prática. As ideias têm que ser materializadas pelo trabalho. Um exemplo: um grande intérprete da música não se manteria nessa definição sem longos exercícios com base na disciplina. Um campeão nas lides esportivas não consegue destacar-se simplesmente sonhando com a vitória. Ele tem que se preparar psicologicamente, ele tem que se preparar fisicamente e que tem que ter também a virtude de ser um atleta. E nos dons espirituais, os princípios que regem as aquisições são os mesmos. Não é ficando sentado lendo um livro que eu vou conseguir colocar aquilo que o livro me transmite em prática. Eu tenho que exercitar. E o mesmo serve para os dons espirituais. Todas as virtudes que nós precisamos adquirir, nós temos que trabalhar para consolidar no nosso espírito. E todos os defeitos que nós temos dentro de nós, também temos que trabalhar arduamente para quê? Para retirá-lo de dentro do nosso coração, de dentro do nosso espírito. Então, se quisermos que a piedade nos ilumine, é imperioso exercitar o quê? A compreensão. E compreensão não vem a nós sem que façamos esforço para isso. Nós vemos alguém agindo de maneira incorreta na rua. Normalmente, o nosso primeiro pensamento é ir até aquela pessoa e tirar satisfação, não é assim? Pois é. Mas aí vem a compreensão. Para quê? Para que a gente possa perceber melhor o que e o porquê que aquela pessoa está fazendo. Então, a compreensão, ela é importante. E, como eu disse, não vem até nós sem que a gente faça esforço para isso. Então, vamos aceitar as nossas dificuldades por ocasiões preciosas de ensino. Esta é a compreensão
agindo de maneira correta. Porque o que é dificuldade? O que é dor? O que é o sofrimento? É a pedagogia divina nos fazendo compreender melhor. A gente sempre achou que a doença era ruim. Hoje a gente sabe que a doença é um alerta do organismo para algumas atitudes incorretas que nós tomamos. Por exemplo, se eu beber demais hoje, amanhã eu vou estar com dor de cabeça, vou estar com ressaca. E quem é o culpado? A bebida? Não. O culpado sou eu que não soube dosar a quantidade de álcool que eu ingeri. Esse é só um exemplo. E nesse sentido, então, por exemplo, as dificuldades são os nossos melhores instrutores. Por exemplo, se alguém comete uma falta, vamos refletir na doença mental, na doença espiritual, que terá ali ditado o comportamento. Muitas vezes a gente vê alguém agindo e não percebe que aquela pessoa está doente. Por exemplo, a obsessão. A influência dos maus espíritos é recorrente na grande maioria das pessoas. Então, nós mesmos muitas vezes fazemos atos menos corretos porque sob a influência dos maus espíritos. Então, por isso que Jesus disse: orai e vigiai. A oração é para nos manter ligados aos bons espíritos, e a vigilância é para não cair nas armadilhas dos maus espíritos. Então, outro exemplo. Se um amigo nos abandona, vamos imaginar quanto haverá sofrido no processo de incompreensão que o levou a se afastar. Muitas vezes a gente acha que os amigos se afastam por problemas deles, mas não. É que muitas vezes eles também não concordam com o nosso modo de agir, então, em vez de botar o dedo no rosto, dar de dedo no rosto, eles se afastam e seguem a sua vida esperando que nós retifiquemos a nossa caminhada. Então é importante, não é? Além da compreensão, nós trabalhamos também a compaixão. A compaixão é a porta que se nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Entretanto, notemos, ninguém adquire piedade sem construí-la. Ninguém adquire compaixão sem também construir. Ninguém adquire amor sem dar amor, sem trabalhar pelo amor. Então, por isso que Paulo nos diz: exercita-te pessoalmente na piedade. Sim, a piedade é um dos itens que nós precisamos adquirir nessa encarnação. Temos outros mais, mas a cada dia, se nós trabalharmos uma coisa, em um dia, em uma semana, nós vamos ver que seremos fortalecidos com a ajuda dos bons espíritos e a nossa determinação de nos transformar em pessoas melhores. Pense nisso, amigo e seguidor, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.